Boa noite, pessoal. O que é a Fundação Casa? A Fundação Casa tem a missão primordial, de aplicar medidas socioeducativas de acordo com diretrizes e normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, pelo SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O que isso quer dizer é que as crianças, e os adolescentes, no caso, do Centro de Atendimento, da Fundação Casa, eles têm toda a estrutura, possível para que eles saiam de lá e sejam inseridos novamente na sociedade, como na educação, por exemplo. Eles, na Fundação Casa, eles têm aulas, em salas de aula normais, com professor, tem cursos que eles podem estar fazendo para aprimorar mais. Então, eles têm total respaldo sobre a UECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual público e idade presta assistência à Fundação Casa? Elas prestam assistência ao público de adolescentes entre 12 e 21 anos incompletos, que chegam até a Fundação. E eles têm também, eles são inseridos, todos os adolescentes, eles são inseridos em medidas socioeducativas. Boa noite. Falando também sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, após a autoridade competente ver que esse adolescente, esse aluno, essa criança, ela cometeu um ato infracional, ele tem por obrigação aplicar algumas advertências nesses adolescentes. Essas advertências, elas são chamadas de medida socioeducacional. Então, todas as medidas que ele toma é visando que esse adolescente tenha uma educação melhor para o convívio na sociedade, na sua comunidade. Elas são medidas em 5 etapas. A primeira é a advertência, onde ele é enquadrado ali, ele é corrigido da forma correta e falado e conversado com ele na esperança dele entender. A segunda é a obrigação de reparo. Um exemplo disso é quando ele está pichando uma parede que é proibida. Todo lugar é proibido, mas tem aquelas que tem a plaquinha, e aí é proibida a pichação, e o adolescente ele vai e picha, e se ele é pegado em flagrante, ele é obrigado a fazer o reparo. A segunda a terceira, é a prestação de serviço à comunidade. Então, às vezes a gente está num parque ou até mesmo numa rua, a gente vê algumas pessoas limpando. Nem todas são gari. Muitos deles também, ou delas, são esses adolescentes infratores que estão fazendo prestação de serviço à comunidade. Normalmente é agente socioeducativo ou assistente social, que está lá vendo se esses adolescentes estão fazendo da forma correta. A outra também é liberdade assistida. A liberdade assistida, ela dá uma chance para o adolescente não fazer besteira de novo. Ele pode voltar para casa, mas ele é aconselhado a se afastar. Isso pode durar de 6 meses, ou pode se anteceder, ou pode se prolongar. Depende do juiz e de toda aquela parte burocrática. Mas a liberdade assistida é mais ou menos isso. Ele pode voltar para casa desde que ele não se envolva com essas pessoas erradas novamente. A outra é inserção de regime semiaberto. O que é esse semiaberto? Esse adolescente, ele é levado para uma colônia. Não é uma colônia de férias, é uma colônia penal. Pode ser agrícola ou industrial. Um exemplo muito claro disso é um filme que eu assisti, eu nem sabia que era isso, mas o nome dele é Mustang, tá na Netflix, para quem quiser assistir, não é propaganda. Mas tá lá, e Mustang fala sobre um detento que ele ia fazer prestação de serviço no período da manhã numa agrícola, e no período da noite, no horário de dormir, ele voltava
para a prisão para dormir. E isso fica desse tempo até autoridades maiores decidir outras coisas, né? E aí, por último mesmo, tem a internação em estabelecimento educacional, que é a cadeia, né? Mas eles chamam de estabelecimento educacional porque visa mesmo a criança, o adolescente, ele voltar para a sociedade com condições de estar ali, de estar atuando em comunidade, em paz com todos. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Isso tudo está no artigo 112 do ECA. Isso são medidas que se aplicam a esses adolescentes, mas também tem a do 111 que não se aplica a eles, que já é quando o adolescente é pegado em flagrante, cometendo um ato infracional muito elevado, que tem um outro tipo de olhar, um outro tipo de pena. Mas aí é isso, galera. Oi, gente, boa noite. Eu vou falar sobre como é o ensino dentro da Fundação Casa, que é dividido entre os internos do Centro de Formação e os internos do Centro de Internação Provisória. Eu vou falar sobre como é o ensino desses internos do Centro de Formação, que passam ali pela Fundação durante 3 anos para serem reeducados. E assim como é fora da Fundação, eles têm acesso ao ensino formal, ao ensino médio, ao ensino fundamental, eles fazem prova, eles têm feriado, têm direito a atestado médico, têm aula de educação física e todas as matérias que uma escola do ensino regular oferece, eles também aprendem. Eles também são preparados para fazer o Enem. E assistindo a um vídeo de uma professora, né, da Fundação Casa pelo YouTube, ela falou que leva temas, né, das redações dos anos passados, né, do Enem, para que eles possam também estar se preparando para futuramente fazer essa prova. E tudo que a Fundação Casa faz é de acordo com o ECA, que garante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a cidadania a todos. E eles também têm parceria com a Secretaria do Estado da Educação, que é quem disponibiliza através do concurso público os professores para a educação desses internos. E dentro da Fundação Casa existem programas de capacitação profissional, como o PFI, que é um programa de formação inicial, que é um curso para os servidores da Fundação que passaram pelo concurso público. Tem também um programa de formação inicial de integrantes, que é um curso que abrange todas as áreas profissionais, né, da Fundação, e é dividido entre o básico e o específico. Tem também um curso de formação introdutória, que é para a formação das equipes não governamentais, como ONGs, né? E ali eles vão trabalhar no Centro de Atendimento Inicial. Tem também um programa chamado PFC, que é um programa de formação continuada, né? Que é a formação contínua de cada profissional da Fundação, e é oferecido curso presencial, semipresencial e EAD. E para a área pedagógica, né, eles têm parceria com a Superintendência Pedagógica, que é quem determina o que fazer, né, onde chegar, para garantir a todos os adolescentes, a todos os internos, né, a educação. Boa noite. Hoje eu vou falar um pouco de como os adolescentes chegam na Fundação Casa, na questão da educação, né? Muitos adolescentes chegam na Fundação Casa com uma defasagem enorme escolar. Muitos chegam sem saber ler e escrever. Geralmente os adolescentes ficam fora da escola de 2, 3 anos e muitos informam, né, que isso aconteceu devido a algum motivo. São questões como professores que não incentivam os alunos a estarem na escola, que na realidade eles fazem ao contrário. Existem vídeos que falam que o adolescente dele fala que o professor falou para ele que ele poderia ficar ali quietinho, não precisava fazer nada, porque ela ia passar ele de ano. E tem questão familiar também, que os adolescentes não são incentivados, né, a estudar. E isso é geração em geração que está aí, né? Muitos pais, na realidade, não têm tempo para os filhos,
né? Claro que não é a grande maioria, mas todo mundo sabe que isso acontece. O ambiente também onde ele vive é uma questão muito complicada e que incentiva ou não o adolescente para ir para a escola ou não. Na Fundação Casa, quando ele chega lá, ele tem um amparo enorme, ele é amparado por professores, psicólogos que vão ajudá-lo a ter uma opinião, uma formação diferente. Eles vão incentivar os adolescentes, os jovens, a querer estudar, né? A querer tirar algum proveito daquele momento ruim que ele está, né? Na realidade, muitos chegam, não sabem escrever o nome. Muitos chegam no ensino médio, porém, ele não sabe escrever seu nome. Então, isso é uma problemática muito grande que eles tentam, de toda forma, melhorar. E muitos relatos falam que não é fácil fazer isso. O porquê? Porque o adolescente, às vezes, não quer. Ele está acostumado com a vida do crime, ele está acostumado com a vida da rua. E chega ali, você tem as obrigações, você tem que estudar, você tem que inserir esse aluno no mundo educacional. Esse é o grande intuito, né? Esse é o objetivo, né? Que quando o aluno saia dali, quando o aluno termine o seu período de pena, ele saia com a mente mudada, ele queira a continuar a estudar. Na realidade, eu escutei uma frase que marcou muito, sabe? Tudo que eu vi e revi a respeito do tema. Onde o aluno falava, onde o interno, ele falava, ninguém mais acreditava em mim. E é a grande realidade. Olha, se o aluno fala isso, se o detento fala isso, ninguém mais acreditava em mim, é muito grave a situação. O que eles procuram é o resgate do vínculo escolar, que se perdeu em algum momento da história desse jovem, desse adolescente. E muitas vezes se perdeu ainda na infância. Como ele é tratado, como ele é recebido, isso pode ajudar ou não na vida educacional do aluno, na vida educacional do jovem infrator. Então, infelizmente, se a Fundação Casa, se ali é a única chance que ele tem para mudar a tua vida, para mudar a vida dele, ele vai ter a oportunidade disso acontecer. Como é feita a divisão dos internos por sala na Fundação Casa? Ciclo 1, da 1ª à 4ª série, ou do 2º ao 5º ano. Ciclo 2, da 5ª série à 8ª série, ou do 6º ao 9º ano. E ensino médio, do 1º ao 3º ano. Quando o jovem chega na Fundação Casa, ele é avaliado. Então, tem jovens que chegam no ensino médio, porém o jovem não sabe ler e escrever. Então, eles vão ter essa divisão por aprendizagem. E ao sair do centro de internação provisória, a Fundação Casa vai atrás de vaga nas escolas para esses alunos, para que o ensino tenha continuidade. Lembrando que a Fundação Casa vai de encontro com ECA, a LDB e o SINASE.
O ensino no centro de internação provisória, eles acontecem de forma diferente, já que a permanência dos internos é no máximo 45 dias, o que não dá para se aprofundar muito em diversos assuntos como se fosse um ensino regular. Por isso tem um projeto específico, é o projeto de educação e cidadania, onde eles visam o desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos. Lá eles não são divididos por série, e sim pela condição cognitiva em que se encontram, já que muitos têm muita dificuldade de ler, de escrever, então as atividades são feitas de acordo com a dificuldade do aluno. Lá eles aprendem a analisar, a comparar, eles sintetizam o conhecimento para que possam voltar para a sociedade. E além disso, eles têm acesso à arte, à cultura, a esporte e cursos profissionalizantes.